Irmãos, bom dia a todos. Uma alegria, privilégio novamente estar na casa do Senhor nessa manhã e assim podermos ouvir e aprender mais da Sua palavra. Nossa oração sincera é que a palavra de Deus venha nos edificar, nos exortar, nos examinar, nos corrigir e assim que a igreja do Senhor receba a edificação. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na última parte de Romanos, no capítulo 8, nesse capítulo maravilhoso que estamos estudando, os últimos versículos. Nós vamos fazer do 35 ao 39. Essa última pergunta que o apóstolo Paulo faz, Romanos capítulo 8, verso 35 e 39. Temos a presença do nosso pastor Zenilson, que estará hoje à noite trazendo a palavra e relatório do seu trabalho missionário. Logo após a leitura, gostaria que o pastor fizesse uma oração. Romanos capítulo 8, 35 a 39. Diz assim a palavra do Senhor. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus abençoe a sua palavra. Querido Deus, queremos render graças ao Senhor, porque agora no último domingo do ano, Deus, temos mais uma vez o privilégio de estudarmos a Tua palavra. Queremos render graças ao Senhor, que durante todos os dias desse ano nos deu a oportunidade de termos a Tua palavra no nosso próprio idioma, onde temos a oportunidade de estudarmos e sermos exortados e edificados por ela. E agora, Deus, que reservamos este tempo para ouvirmos mesmo a Tua voz através do Teu servo, pastor Herbert, que estará trazendo esse estudo que tem sido sequencial domingo após domingo nessa carta tão preciosa de Paulo. E como é bom, Deus, ver, ler e estudar o Deus que, de fato, para os Teus filhos, aqueles que estão em Cristo, de fato nada pode mesmo separá-los de Ti. Ó Deus, como é bom ter essa convicção, ó Deus, no mundo que jaz no maligno, no mundo, ó Deus, que caminha cada vez mais em rebelião contra o Senhor, e podemos ver, ó Deus, o Senhor reservando um povo, e o Senhor mesmo, com o Teu poder, tem nos guardado, e por Jesus Cristo tem nos segurado, pelo selo do Espírito Santo, ó Deus, para estarmos unidos a Ti, de forma que não tem demônio, não tem pecado, não tem circunstância que possa nos separar de Ti. E que esta certeza, ó Deus, continue nos segurando, nos animando para o ano que está por vir, para que possamos viver para a Tua glória. Esta é a nossa oração, que o Senhor esteja continuadamente trabalhando em nossas vidas, para vivermos assim, perto do Senhor, para vivermos para a glória do Teu nome. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
Podemos assentar, amados. A palavra-chave aqui, amados, é realmente confiança, certeza, segurança, garantia, convicção daquilo que Paulo tem nos ensinado no capítulo 8. O bem maior, a tão grande salvação, o dom maior de Deus que Ele nos deu e nos garante, porque Paulo mesmo tem exortado a explicar, aquele que de antemão nos conheceu, nos amou, Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou e Ele já nos glorificou. Durante esse tempo da nossa peregrinação, amados, temos a certeza, a segurança, a garantia, a convicção de que nada vai nos separar dessa tão grande salvação. Então Paulo tem feito 4 perguntas recorrentes e com respostas, afirmativas a isto. À vista de tudo isso, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Primeiro, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós nos entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então, garantia, certeza, convicção, fica com essas palavras, irmãos, para o resto das nossas vidas, enquanto Deus permitir. A segunda, verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Nós tratamos, cada pergunta dessa, dissertamos tudo dentro da nossa possibilidade. A terceira pergunta, verso 34, quem nos condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a quarta pergunta, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Então, semana passada, nós estávamos tratando sobre essa pergunta e a própria resposta às perguntas. Então, Paulo fala aqui de coisas que, à vista do ser humano, podemos dizer assim, ou do mundo, Paulo faz uma lista aqui, dirigido pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, que poderia separar alguém do amor de Cristo. Então, ele faz uma lista inicial de 7 e depois uma final de 10. Semana passada nós olhamos com mais critério essas coisas, que à vista, humanamente falando, poderia separar do amor de Cristo, e nós vimos que nada disso vai dar. Então Paulo fala, será que a tribulação vai separar alguém que está em Cristo do amor dele por essa pessoa? Tribulações, amados, dificuldades, problemas, pressões, oposições, isso que enfrentamos, essas coisas, será que tem, vamos dizer assim, o poder de separar verdadeiramente um filho de Deus do amor dele? Aí Paulo fala de angústias. Será que a angústia vai te separar, vai me separar do amor de Cristo? E inclui, nós vimos coisas que, doenças da alma até, depressões, aflições, ansiedades, tormentos, perturbações, tristezas, decepções, abatimentos, tudo isso tem o poder de separar verdadeiramente um filho de Deus do amor dele? Paulo fala de uma perseguição. A perseguição, ela vai te separar
do amor de Cristo? O Filho de Deus, vimos, ele sofre, né, perseguições. Normalmente, ele vai ser perseguido pelo inimigo de Deus. O mundo é inimigo de Deus, ele é teu inimigo. O verdadeiro servo de Deus, ele vai enfrentar perseguições por amor de Deus nessa vida. A palavra de Deus diz: aqueles que querem viver piedosamente, santamente nesse mundo, vai sofrer perseguição. Onde você trabalha, onde você estuda, enfim, nós vimos muito isso no último estudo. Eu só estou assim, repetindo para pegar o fio da meada, né? A outra pergunta, Paulo: será a fome? Será a nudez? Enfim, necessidades materiais vão separar alguém do amor de Cristo? Paulo continua: será o perigo? O perigo vai afastar alguém do amor de Cristo? E quantos perigos nós enfrentamos, não é? Paulo enfrentou, tudo é assim, uma recordação daquilo que ele passou. Esse homem enfrentou, aliás, teve uma vida perigosa, né, por servir a Deus. Ele descreve que ele enfrentou perigos de rios, de salteadores, de patrícios, de gentios na cidade, no deserto, no mar, e perigo até mesmo entre os falsos irmãos, perigo no mundo. E eu enfatizei que há um grande perigo, né? As amizades do mundo, coisas que podem afastar alguém do amor de Cristo. Paulo continua, a última, né? Ou espada. E nós falamos, né? Muitos filhos de Deus passaram pela ameaça e até pela espada mesmo, enfrentaram a espada. Falamos um pouco da história da igreja, desde o seu início, né? Especificamente, os mártires da igreja. Há uma infinidade de livros que relatam homens e mulheres maravilhosos com seu testemunho, missionários, desbravadores, homens que realmente enfrentaram até a espada. Mas, amados, ele diz aqui, né, verso 36, como está escrito: por amor de ti, por amor a Deus, nós somos entregues à morte o dia todo. Ele usa o Salmo 44, essa passagem, né? Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, é uma realidade, são coisas, podemos dizer, temporais, essas 7 coisas, né, incluídas, mas nada disso vai nos separar do amor de Deus, que está realmente em Cristo Jesus. Aliás, o crente, o salvo, né, na sua vida, ele vai passar por essas coisas, e eu mostrei para os irmãos que o próprio Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, no mundo vai passar por dificuldades, no mundo vai passar por perseguições, no mundo vai enfrentar as tribulações, as lutas, as dificuldades, as derrotas, as pressões, enfim. Mas nada disso, né, vai nos separar do amor dele, do amor de Deus. E aí, muito pelo contrário, e na nossa experiência, na nossa vida cristã, você e eu, que nós temos que enfrentar, irmãos, eu tenho aprendido, né, que é o contrário. Essas coisas que nós enfrentamos, sinceramente, elas nos aproximam de Cristo. Elas não nos afastam verdadeiramente, elas nos aproximam de Cristo. O crente, eles têm que estar dependente do Senhor. E quando está passando por essas coisas, normalmente espera-se de um crente é que ele busca mais o Senhor, ora mais, lê mais a palavra, está mais em comunhão com o Senhor, recebe o fortalecimento do Senhor. Então, não separa não, ela aproxima.
muitas vezes, a ausência dessas coisas, isso eu vejo muitos se afastando até dos caminhos do Senhor. As facilidades, as coisas que, né, nós nos tornamos autossuficientes. Está tudo bem, não tem problemas. Isso eu vejo muitos sendo, até andando, seguindo, afastando mesmo do Senhor. Mas separar, nada vai nos separar do amor de Deus. Então, Paulo chega aqui no verso 37, ele diz assim, olha, em todas estas coisas, não é? No meio de tudo isso, nós somos mais que vencedores. Vamos vencer tudo isso. Agora, vamos vencer como, né? Diz aqui, por meio, isso que é o ponto aqui desse versículo, né? A chave. Somos mais que vencedores, no meio dessas coisas, enfrentando essas coisas, mas por meio daquele que nos amou. Então, não tem o evangelho, né, do escape, do escapismo. Pare de sofrer, você não vai enfrentar. Muito pelo contrário, é nela, no meio dessas coisas, amados, nós não somos vencedores, não. Nós somos mais que vencedores. Por quê? Eu posso até vencer individualmente uma dessas coisas, né? Mas aqui fala todas elas. E aí só com o poder de Deus, só com a ajuda de Deus, só realmente com o amor de Deus que nós, assim diz a palavra, não vamos vencê-lo, nós vamos ser mais que vencedores. E na história, né, do povo de Deus, podemos dizer assim, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, há exemplos de homens e mulheres. Poderia ficar a manhã todinha aqui, falando desses mais que vencedores, né? Que eles venceram pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, enfrentaram tudo, os patriarcas, né? Moisés, Josué, Sansão, vários profetas, Elias, Daniel, Davi, todos eles, homens e mulheres na história do povo de Deus e até da igreja, que foram mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, amados, Paulo, terminando essa primeira lista, ele faz uma segunda, né, de 10 coisas, e diz aqui no verso 38, olha o que ele fala, porque eu estou bem certo, aí novamente, né, a palavra-chave, eu tenho certeza, eu tenho convicção, como o pastor orou, eu tenho confiança, eu tenho a garantia, eu tenho segurança, que nada, não é, vai nos separar, ou poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Antes, podemos dizer coisas temporais, não é, reais, e aqui, acredito que espirituais, coisas futuras, né, até coisas invisíveis, atemporais. Então, Paulo fala aqui, olha, que nem morte. Então, ele muda, ele começa dizendo que nem a morte poderá separar um filho de Deus do amor de Cristo. E nós aprendemos aqui nessa igreja que quando nós tratamos de morte, lembra de separação, né? A morte traz separação. Por quê? Porque a morte, ela é uma inimiga de Deus. A Bíblia fala mesmo que o último inimigo de Deus a ser destruído é a morte. E a morte, não é, ela causa separação. E sabemos que isso é um fato, é uma realidade, porque o homem morreu
né, espiritualmente, com a queda ali no jardim do Éden, foi separado da comunhão de Deus no ato da sua desobediência, da sua rebeldia, né? Houve a separação espiritual. Então nós já nascemos, a descendência adâmica de Adão e Eva, nascemos já mortos, né? Separados de Deus. A Bíblia diz em delitos e pecados. Mas a morte, ela separa também o corpo, né, da alma. Nós vamos ser separados desse corpo e dessa alma que está aqui comunicando com vocês através da morte. Ela causa a separação, a morte física que nós assim dizemos, né? E essa morte, ela nos leva para a eternidade. Agora, uma eternidade que há dois locais, né? Nós chamamos uma eternidade separado de Deus, a separação de Deus, e uma eternidade na presença de Deus. A Bíblia mesmo mostra, né, até dois homens que enfrentaram a morte, um rico e o Lázaro, e eles partiram dessa vida para a eternidade. Tinha um local onde eles foram, né? O rico foi para o inferno, essa localidade existe, foi Deus que criou, para o diabo e os seus anjos, e o paraíso. Jesus fala, conta mesmo essa história, é real, e nós sabemos que hoje o paraíso está no céu, não é? Quando Jesus Cristo veio, morreu, foi sepultado, ressuscitou, ele esteve ali no centro da terra, se apresentou aos espíritos em cadeias, né? E a Bíblia diz que ele levou consigo o cativeiro, mas o inferno ficou lá. Então está lá, almas perecem no inferno. E a Bíblia diz que depois da morte, né, segue-se o juízo de uma forma até imediata. Morreu, vai direto para o inferno ou vai para a presença de Deus. Então a morte leva realmente o homem para a eternidade. E ainda há, a Bíblia fala, de uma segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre, a separação eterna de Deus. Agora, isso vai acontecer para aqueles que não são os filhos de Deus, né? Mas os que estão em Cristo Jesus, essa morte não vai separar. Muito pelo contrário, a morte, ela vai ser aquilo que vai me levar à presença de Deus, né? Essa que é a realidade. A morte de um filho de Deus, irmãos, ausente do corpo, é presente com o Senhor. Eu tinha, na minha vida, né, medo da morte. Tinha mesmo. Tinha medo de morrer. Mas sabe, irmão, depois do meu novo nascimento, pela graça de Deus, hoje eu não tenho, vou dizer assim, né, nenhum pingo de medo da morte. Não tenho mesmo, sinceramente. Não sou melhor do que ninguém, mas não tenho medo da morte. Porque eu sei que a morte vai me levar para a eternidade com o meu Deus, com o meu Senhor. Ela é inimiga, mas ao mesmo tempo é essa inimiga que vai me levar para a presença de Deus. E sabe que tem crente que tem pavor de morrer, tem medo de morrer, não gosta de falar da morte, dessas coisas.
Sabe, amado, não tenha medo não. Nem ela vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não vai, né? Aliás, tem crentes, a Bíblia diz, que não vai enfrentar nem a morte. Olha só, é melhor, né? Jesus vem buscar a sua igreja. E Paulo, né, ele relata que ele estava aguardando a volta de Cristo, o arrebatamento da sua igreja, que nem todos, né, vão passar, vão enfrentar o vale da sombra da morte. Não vão enfrentar essa morte, essa separação. Está escrito aqui na Bíblia, né? Para quem está meio assim, abra sua Bíblia em 1 Coríntios, porque aqui é garantia, amados, é certeza, é convicção. Olha, 1 Coríntios capítulo 15, e no verso 51, Paulo revela um mistério. Ele diz assim: eis que eu vos digo um mistério. Agora não é mais, não é? Está revelado. Nem todos dormiremos. Então, outra coisa que nós devemos aprender é que o salvo, o crente, ele não morre, ele dorme, né? Então, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Irmãos que já morreram em Cristo, que estão com o Senhor, Ele vai trazê-los e vai ressuscitá-los, né? Diz aqui a palavra de Deus, com um corpo glorioso, incorruptível. E olha, e nós, Paulo está dizendo, seremos transformados, ou seja, há uma quantidade de crentes em Cristo Jesus que não vão morrer, mas vão ser transformados. Num abrir e piscar de olhos, né? Isso vai acontecer. Então, que pode ser hoje. Jesus diz: eis que venho sem demora. Então, estamos aguardando esse dia. Se não, irmãos, vamos estar na presença, né? A morte, talvez agora antes da volta dele, vai me levar mais rápido, né? À presença do Senhor. E o Paulo, esse homem, ele resolveu esse problema na vida dele. Ele disse: olha, eu quero partir, eu quero já estar com Cristo. Deus deu o privilégio de Paulo ser arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas maravilhosas, inefáveis, viu a grandeza, a glória, né, o céu, a maravilha que é. E opa, quero ficar aqui. Então ele diz: olha, eu quero partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabe, irmãos, esse mundo tem coisas boas, sim, tem, mas eu quero o melhor, aliás, incomparavelmente melhor. Então, se Deus me levar hoje, estou feliz. Então, por que ter medo da morte, não é? O medo devia ser para quem não tem essa segurança, essa certeza da tão grande salvação. Então, Paulo diz aqui, né, olha, estaremos para sempre com o Senhor. Então, a morte, ela não vai separar o Filho de Deus do amor dele. Volte lá, Paulo continua, nem morte, né? Aí ele passa a segunda, nem vida, nem morte, nem vida. Nós sabemos, né, irmãos, que a vida, ela é um dom de Deus. A vida é um presente de Deus. É bom viver, não temos nenhuma dúvida disso. Acabamos de falar, né, que ninguém quer morrer porque quer viver. Alguns, enfim. Mas para muitos, até viver é um martírio. Para muitas pessoas, a própria vida, né, é difícil, é um martírio, eu diria assim,
É um peso enfrentar as lutas, as tribulações, as dificuldades, as decepções, as tentações, as provações, as enfermidades, as doenças da alma, as depressões, as ansiedades, as lutas. Tem gente que está desesperado, não suporta, não aguentam, prefere fugir. Chega dessa vida, não dá mais, não aguento mais, e até fazem um autoassassinato, Chega a ponto mesmo de um suicídio, acabou tudo. Mas do verdadeiro Filho de Deus, nem a vida, nem a morte pode nos separar do amor de Deus, muito pelo contrário, os filhos de Deus suportam todas essas coisas, suportam todas as aflições e vencem, aliás, mais que vencedores, por Cristo, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Filho de Deus não foge, não, ele luta, ele batalha, E, como eu disse anteriormente, essas coisas aproximam o Filho de Deus dele, não afastam, não. Então, Paulo diz aqui, nem morte, nem vida, aí ele fala, nem anjos. Anjos aqui, irmãos, a palavra original, anjo quer dizer a mensageiro. Existe os anjos caídos, celestiais, foram criados celestiais, anjos celestiais, perfeitos, mensageiros, serviçais do Senhor, mas há os anjos caídos, os anjos falsos, os anjos mesmo, e há também a tradução de anjos como mensageiros, de profetas, pastores, líderes espirituais. Então, pode ser os dois aqui, anjos celestiais ou anjos, no sentido de pastores, ministros. E há os falsos, como é coisas espirituais, anjos caídos, demônios e os próprios falsos mestres, os falsos pastores. Então, devemos ter cuidado. Bem próximo aqui, eu acredito que vale a pena, 2 Coríntios, capítulo 9, aliás, capítulo 11, e verso 13, Paulo fala dos falsos anjos, dos falsos ministros, mensageiros. Diz aqui, olha, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. E nós devemos, como filhos de Deus, verificar, provar os espíritos, verificar realmente, mas nem isso aqui, ele não vai nos separar verdadeiramente do amor de Deus. Mas tem muitos aí que têm essa obra, esse ministério de fazer separação. Paulo continua dizendo aqui, olha, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, há coisas que nós chamamos das potestades, dos poderes malignos. Temos várias passagens também, mas veja o que diz aqui Efésios capítulo 6, e no versículo melhor do 10, Efésios 6, 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, Paulo está falando aqui dessa guerra espiritual, não é contra sangue e carne, não é contra pessoas, e sim, ele diz, contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, amados, não é? Esses principados aqui, chamados potestades, poderes, forças espirituais do mal, malignos, dominadores, estão tentando, não é? Vamos dizer assim, e não vão conseguir separar um filho de Deus do amor que está mesmo em Cristo Jesus. Muito pelo contrário, aqui a exortação para a igreja, né, é que nós devemos e estamos sendo fortalecidos por Deus e na força mesmo do seu poder. Crentes vigorosos, né, revestido mesmo de força e de poder do Senhor. No verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Vamos vestir toda a armadura de Deus. E aí ele descreve do verso 13 até o 17, toda essa armadura de Deus, as coisas espirituais, né? E no verso 12 ele mostra quem são os nossos inimigos, para sermos vitoriosos, né? Para alcançarmos a vitória. E aí Paulo fala no verso 18 até o 19, o poder da oração. Então, coisas espirituais. Irmãos, nada, nem esses poderes, nem potestades, nem principados, vai separar um filho de Deus do seu amor. Aí volte lá, Paulo continua aqui, né? Romanos, capítulo 8, verso 38. Morte a primeira, vida a segunda, anjos a terceira, principados quarta. Aí ele diz, nem coisas do presente. Eu diria que é um resumo da primeira lista e do que ele falou até agora. Coisas que, do presente, né? Algo que possa ter ficado fora do que ele já tenha mencionado. Irmãos, não vai, sabe, não vai separar alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí Paulo continua, nem coisas do presente e nem do porvir, né, coisas do futuro. E aí Paulo inclui coisas dessa segunda lista aqui, que nós estamos assim vendo. Coisas do porvir, que nós nem ainda sabemos, né? Coisas do futuro. Diz aqui, nem isso também pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí ele fala, agora a próxima, né? Nem poderes. Pode até ser poderes terrenos, né? Poderes humanos, mas eu vejo aqui também poderes inimigos de Deus, os inimigos poderosos de Deus. E eu incluo o diabo, que nós sabemos, é o inimigo de Deus, né? É o nosso inimigo. O mundo, esse mundo tenebroso, inimigo de Deus, nossos inimigos, nosso e seu e meu inimigo também, e a própria carne, poderes, né? Mas Paulo diz aqui, nenhum deles vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele entra no verso 39, aí ele fala, olha, nem altura. Nós não temos compreensão
nem como medir, né? Vamos colocar assim a altura do terceiro céu até essa terra aqui. Pode ser isso que Paulo está tratando, nem a altura. Tudo que está entre o céu e a terra, né, nada disso poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aliás, o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, verso 12, o que é que Pedro diz? E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu, né, não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, em Cristo, essa garantia de salvação, nada que está entre o céu e a terra pode, né, nos separar do amor de Deus. Que garantia, irmãos, que certeza. Então, Paulo diz, olha, nem a altura, né? Aí ele fala aqui, nem profundidade. Vamos dizer que é da terra até as regiões inferiores da terra, porque a Bíblia descreve, né, uma grande profundidade interior, inferior. Eu peguei alguns versículos aqui para mostrar para os irmãos, né? Veja o Salmo 63. É bom a gente ter ilustração, saber disso, né? Salmo 63, verso 9. Salmo 63, 9. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Os cientistas aí, né, já mediram altas profundidades até da terra em relação ao mar, né? O mar há abismos profundos. E depois, no fundo desses abismos, há ainda a terra, né? E, irmãos, são coisas, profundezas, adentro, no seio, no centro dessa terra aí, a fogo, né? a chamas, a magma, a coisas quentes, as profundezas. Então, é essa distância aí. E coisas que existam, possam existir. Paulo está incluindo tudo. Não é esse o sentido aqui. Efésios capítulo 4, e no versículo 9 também, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4, 9. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando de Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, ele não subiu, né, às alturas. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que Jesus desceu às regiões inferiores da terra. E sabemos que nessas regiões inferiores da terra, ali há o lugar chamado Sheol. Havia ali o paraíso e o inferno. Pedro fala que Jesus se apresentou a espíritos em cadeias. E diz aqui, olha, verso 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo, o cativeiro, o paraíso que estava ali. Jesus levou, mas ficou ainda, né, um local chamado inferno, nas regiões interiores da terra. Eu já vi gente dizendo, que inferno não existe não. O inferno é aqui mesmo, nessa terra. Será que Jesus está mentindo? Ele fala, né?
esse local chamado inferno, nas regiões inferiores da terra. Olha o que diz aqui Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Marcos, capítulo 9. É uma passagem que Jesus trata e mostra da existência do inferno. Vale a pena ler, olha, a Marcos 9:42. E quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada ao mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar maneta na vida eterna, do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, está vendo? Onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E é provado, irmãos, as regiões inferiores da terra, há fogo ali, inextinguível. E sabia, os cientistas descobriram que há vermes que aguentam altas temperaturas. Então, Jesus fala do que ele sabe, né? Diz aqui, olha, verso 45, se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então veja, quando Paulo fala, né, de regiões, profundidades, regiões inferiores, eu acredito, né, que é disso que Paulo está falando. Então veja, o que ele inclui, né, esse homem dirigido pelo Espírito Santo, volte lá. Eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho garantia, confiança, segurança, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade. Eu lembro que o pastor Fred, ele falava, né, assim, de uma forma respeitosa. Diz que Paulo coçou a cabeça, pensou, não tinha mais o que escrever. O homem Paulo, né? O Espírito Santo coloca para o Paulo dizer assim, olha, e nem qualquer outra criatura, incluindo tudo, irmãos, que nós falamos, nós gastamos esse tempo assim para mostrar, para tentar detalhar para os irmãos, para a gente não passar rapidamente, né? Nem, Paulo diz, qualquer outra criatura, qualquer outra coisa, né? Ninguém, nada poderá separar, Paulo diz aqui, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, meus amados. Essa é a garantia nessa manhã que você tem. Essa é a certeza nessa manhã que você tem. Se você é um filho de Deus, nada disso poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A grandiosidade desse amor, né? Que o próprio Senhor Jesus, olha o que ele diz aqui, amados. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. É o bom pastor, é o nosso supremo pastor. Ele diz no verso 27, as minhas ovelhas, ou seja, as ovelhas de Jesus,
as ovelhas dele, ouvem a minha voz, ouvem a sua palavra. Eu as conheço. Ele conhece cada uma das suas ovelhas. Nós acabamos de estudar, estamos estudando, né? Esse amor grandioso, que de antemão Ele te conheceu, Ele me conheceu, que de antemão, né, Ele predestinou, que Ele chamou, que Ele justificou. Então, Ele conhece, Ele te conhece. E diz aqui que elas ouvem a voz, elas conhecem a Ele, Ele as conhece, e elas me seguem, estão seguindo, ouvindo a voz, seguindo mesmo a sua palavra. E veja, eu lhes dou a vida eterna. Irmãos, é garantia, certeza. E só Ele pode dar a vida eterna. Né? É Cristo, é o Senhor. Ele tem o poder de dar a vida eterna. Veja, jamais, aí entra, né? Jamais perecerão. Ninguém, nem qualquer outra criatura poderá nos separar, fazer um crente perecer. Diz aqui, eternamente, até a segunda morte. Né? Veja, e ninguém, nada nesse mundo, as arrebatará da minha mão. Segurança, garantia, certeza, convicção, irmãos. E aí Jesus diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha, ele orando, né, a oração sacerdotal, aqueles que me deste do mundo. Se você é um filho de Deus, nessa manhã, dê glória a Deus, né, porque Deus te deu a Jesus Cristo, entregou na mão dele, e ele disse que ele não perdeu nenhum, e nem vai perder daqueles que tu me deste. É certeza, amados, é garantia. Diz aqui o Senhor, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Olha, irmãos, maior do que a criação, maior do que esse mundo, maior do que todas as coisas. Você e eu somos maior do que tudo para Deus. Olha só. E diz, e da mão do meu Pai, ninguém, né, nada, nem qualquer outra criatura pode arrebatar, pode tirar, porque eu e o Pai somos um. Então, essa conversa, né, de alguém dizer que pode perder a salvação, isso é uma teologia, né, que não está na Bíblia. O verdadeiro salvo por Cristo Jesus, ele jamais vai perder a salvação. Ninguém vai arrebatar uma ovelha de Jesus da sua mão. Aleluia, né? Amém, glória a Deus. Não entra nessa conversa. Aí vem tudo que nós falamos, né? Os falsos, enfim, toda essa coisa louca aí. Mundo, diabo, pessoas, nada, amados, vai separar alguém do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele é o soberano Salvador. Mas aqui diz, né? Vamos lá, no finalzinho do versículo, volte lá para Romanos 8:39. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui fala do Cristo Jesus, o Salvador. Ele é o teu Salvador. E ainda completa, né? O nosso Senhor. Ele não é só o Salvador, mas a garantia que você não vai ser arrebatado da mão dele é porque ele é também o teu Senhor. Deus o fez Senhor. Nosso tempo está terminando, mas veja aqui, 1 Coríntios, é importante, né?
é o Salvador e o Senhor. Né? Diz aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. Olha em que mão nós estamos, né? Diz aqui, olha, 15, 24, diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, o Senhor vai reinar, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Tudo que foi falado, ele é o Salvador, ele é o Senhor agora, ele garante, né? Não tenha medo, não. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou, Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Olha o Senhor, né? A certeza, a garantia. Romanos capítulo 14. Romanos 14. Versículo 9, diz assim a palavra de Deus: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, o Salvador, para ser agora Senhor, né? O soberano, tanto de mortos como de vivos, de todos. É isso que está dizendo aqui. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Do verso 5 ao verso 9, é a humilhação do Senhor, mas do verso 9 diz assim: olha, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E finalmente Apocalipse capítulo 19 fala desse Senhor, o advento dele, a vinda dele, a volta dele, como ele vai vir, né? Ele é o Salvador, mas agora ele é o Senhor. Diz assim, olha, verso 11 ao 16: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga, e peleja com justiça, os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, Jesus. E seguiram-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, amados irmãos, nós estamos finalizando, né, até o ano da escola bíblica, e pela providência de Deus, finalizando esse capítulo 8 de Romanos, que nós aprendemos, né, esse bem maior,
a tão grande salvação, o presente maior de Deus, a nossa justificação. E a garantia que isso vem, a presença do Espírito Santo, a sua palavra, o seu poder, as suas promessas e a certeza, irmãos, que nós não vamos, ninguém vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o nosso Salvador, e Ele também é o meu Senhor, é o nosso Senhor, e o Senhor de todas as coisas. Irmãos, não tem maior garantia e certeza do que essa, Então a salvação é esse bem maior, esse presente de Deus. Que Deus nos ajude nesse novo ano a viver essa certeza, viver nessa confiança, viver nessa garantia, nessa segurança, nessa convicção, pastor? E a igreja do Senhor vai em frente dessa forma. Amém? Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai, e nos sentimos até pequenos realmente diante de tantas coisas, diante de tantas bênçãos, da grandeza do Senhor, da infinidade do Teu poder, da Tua majestade, da Tua obra perfeita, daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, mas no meio disso tudo, o Senhor nos deu a tão grande salvação. Tudo mesmo, como nós ouvimos na Tua palavra. Aquilo que é maior, tudo que o Senhor preparou para aqueles que Te amam. E nós Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Esse amor que nada nesse mundo vai nos separar de Ti. Esse amor que nos salvou, que nos justificou, que está nos preservando, que vai nos glorificar. Essa é a nossa certeza nessa manhã, é a nossa garantia, é a nossa suficiência. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de termos a Tua palavra, para nos animar, para nos fortalecer, para realmente vivermos conforme o Senhor tem proporcionado a cada um. Nos ajuda nesse novo ano que vai entrar, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se nessa manhã há entre nós alguém que ainda não tem essa convicção, essa certeza, essa garantia, essa confiança, ainda está titubeando, ainda está desprezando, negligenciando, procrastinando. Ó Pai, tem misericórdia, fortalece e dá o presente da salvação. E os Teus filhos que já têm, Pai, aumenta a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa fé, a nossa convicção. E sabemos que logo, logo estaremos para sempre com o Senhor, através dessa tão grande salvação. É no nome de Jesus que nós Te pedimos, agradecido todas essas bênçãos. Amém. Amém.